voltamos com o quarto e último bloco do programa Despertar da Consciência de hoje. Hoje, nosso 7º programa da nossa série, número 7. Também falando aqui do impulso primordial à intuição, que são também 7 passos, né? Impulso, irritabilidade, sensação, instinto, inteligência, razão e intuição. Isso mesmo, né, Sebastião? Estamos aqui no número da perfeição. Só não estamos no 7º ano do programa Despertar da Consciência, que já estamos no 8º, mas do resto foi tudo 7º capítulo, 7ª série, 7º programa. Isso esses mesmo. 7 passos. Né? E esses 7 passos da qual estamos, né, aprofundando um pouco mais neste programa de hoje. E você que está aí também acompanhando o nosso programa e quiser adquirir camisetas como essa que eu e o Sebastião estamos usando, é só você também ligar para a Neuza Marques no telefone 11 2455 8138. Sebastião, então vamos continuar aqui com esses 7 passos, falando aqui desse impulso primordial à intuição? Vamos pontuar o que ficou, né, às vezes não ficou tão claramente explicado, porque o assunto é muito extenso, mas dá para se perceber que quando nós intencionamos fazer alguma coisa, como se estabelecêssemos uma ordem, quando essa ordem é compreendida, ela chama a atenção e atrai as massas. Quando essa atração se dá, pelo processo do diálogo, expondo esse convite, esse projeto, há o mecanismo da sensação, onde é como se vibrasse cada estado íntimo de cada consciência que fora convidada, no desejo de aquisição ou de adquirir a roupa nupcial para permanecer no contexto. A partir dali, cada um vai colocar os seus talentos em ações ou em ação, que nós chamamos de forças instintivas, ou o universo que nós chamamos de racional, da inteligência e da própria intuição. Mas cada passo vai levá-los ao passo seguinte. O impulso já é um ser, a irritabilidade também. E eles são leis. O impulso é um convite, uma lei que se estabelece. A irritabilidade é uma lei que vai atrair as massas. Ela vai estabelecer um movimento para que eles possam chegar ao encontro do impulso. E percebemos que a sensação também é uma lei que propicia ao ser envolvido no convite compreender o processo que está sendo inserido. E a partir desse processo da sensação, as forças instintivas são o que ele já tem de pronto para colocar em ação naquele processo. Quem chega para o processo que já tem a inteligência vai entrar com seu contributo, assim como com a razão e a intuição. Podemos dizer que a intuição seria as forças orientadoras para transformar o que nós chamamos de razão em algo semelhante a ela. Assim como a razão apresenta-se como lei para transformar a inteligência em mecanismos semelhantes. Ou a inteligência atuando sobre os instintos para transformá-los em inteligência também, já que são os embriões da inteligência e dos sentimentos. E esses instintos agindo na sensação para transformá-la em forças instintivas por sua vez. E a sensação agindo no processo desde o movimento da irritabilidade para transformá-lo nesse estágio e assim, como este movimento inicial, no futuro ser uma ordem também que possa convidar novos setores. Então é muito importante para a gente saber toda essa trajetória para o nosso dia a dia, para essa compreensão também interna, mas do nosso lidar com as situações externamente, né? Então é importante a gente ter o conhecimento de toda essa trajetória que se dá desse impulso primordial à intuição. Pelo menos ter uma noção mais exata de quem está construindo o que ou quem está conduzindo quem. Porque quando eu estabeleço um desejo, não quer dizer que seja o desejo que vai construir a situação. O desejo pode fazer um convite ou dar até esse start inicial. Mas desejo de quê? Quem é que está desejando? São os sindicalistas que estão pleiteando prazeres ilusórios e transitórios para o corpo físico, para os instintos, para as sensações, para manter as emoções e até os sentimentos? Ou são desejos iluminados pelo saber e construídos pelo reto viver que almejam aperfeiçoar os instintos, especializar as sensações, promover as emoções, harmonizar os sentimentos, a inteligência e expandir a consciência. Vai depender de onde eu estou direcionando isso, mas tendo uma noção do que eu quero construir,
do que eu quero gerenciar, do que eu quero me tornar, fica muito mais fácil, porque quando alguém me ofende, opa, aqui está uma oportunidade de colocar em ação a minha consciência, iluminada pelo saber, mas ainda não tenho o reto viver. Eis a oportunidade. E eu coloco em ação por esse desejo, às vezes, a inteligência. Eu vou pensar. A razão, eu vou raciocinar. Perdas e lucros. Se eu reagir, eu me torno igual ou pior. Se eu agir com lucidez, propondo exercitar a tolerância, a compaixão e várias outras virtudes, contrariando os estados comportamentais anteriores e promovendo a situação, eu saio já com ganhos fantásticos dessa experiência em si. Mas se eu agir por automatismo, baseado nas emoções e conflitos anteriores, eu vou repetir e ampliar a situação. E vou perturbar e ser perturbado a cada passo, a cada situação. Então é questão de termos uma noção de como isso acontece para podermos posicionar ou, como eu digo sempre, treinar o domador antes de soltar o leão. Porque a hora que o outro solta o leão em forma de calúnia, se não tiver o domador, o leão sai da jaula e até que prendamos o leão, já mordeu muita gente. E às vezes a gente quer arrumar justificativa para soltar o nosso também, né? Ah, mas o outro me ofendeu, o outro, todo então... mundo faz. Todo mundo faz, por que eu não posso fazer, né? Que é até visto dentro até da psicologia, está sendo bem estudado isso, que normose. Se todo mundo faz, qual o problema também de eu fazer, né? Problema é justamente tudo isso que a gente vai estar acarretando, né? De dor. E essa normose, o nosso amigo, irmão Mário Mas, ele gosta muito de abordar a respeito e eu fico pensando, eu acho que eu sou anormal e eu prefiro não ser normal, porque eu não quero ser levado por essa normose, principalmente a negativa que nos mantém estagnados nas mesmas repetições, nos mesmos padrões. Isso mesmo, também estou procurando fazer essa escolha, viu? Então, dando continuidade aqui, se você quiser acompanhar a leitura, página 268. Todos esses seres citados, do impulso à intuição, e outros incontáveis, são idealizados e criados, aperfeiçoados e integrados ao Espírito, o Deus deste universo, compondo deste modo a expansão da própria consciência. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. São esses personagens que representam e determinam as qualidades de nossa essência consciencial. Por conseguinte, qualificam e promovem os elementos do entorno, por meio das interações e das permutas incessantes. Quer complementar um pouco aqui, Sebastião? Podemos perceber que todos eles são elementos nobres, não tem ninguém ruim na história. Depende de como vamos conduzi-los. E alguém pode imaginar, mas Jesus já não tem mais instintos, nós estamos nele. Todo esse universo pertence a ele, está no seu corpo de expressão. Então não tem nada de ruim ou de equivocado na natureza ou na criação em Deus. Tudo que existe é nobre, agora eu preciso colocar cada coisa em seu lugar. Cada coisa tem a sua função e cada universo de atuação precisa ser esclarecido, aprimorado, promovido, sublimado. Aí, no caso, como está aqui no final dessa citação, qualificam e promovem os elementos do entorno por meio das interações e das permutas incessantes. Como que se dá isso? Desde o start inicial já começamos a fazer isso, porque naquele convite inicial eu já passei uma impressão tanto que ela atraiu os elementos. Porque se ela não tivesse viajado para o interior dos convidados, eles não perceberiam o convite. Então, eu não fiz apenas um barulho, eu enviei um mecanismo que comunicou-se com a consciência do outro, por isso ele se move ao meu encontro. E tem a compreensão exata quando um mecanismo de sensação começa a entrar em atividade. Se coloca à disposição com as suas forças instintivas, com os seus mecanismos inteligentes, com os seus mecanismos racionais ou intuitivos para fazer parte do cenário, do contexto que agora experiencia. Como que a gente pode identificar no nosso dia a dia, nas nossas situações cotidianas,
em que grau, qual desses estágios eu posso estar me encontrando? Isso aí é moleza. Basta eu olhar em volta, às vezes eu me pego agindo pior, com todo respeito, não estou falando mal dos animais, porque ele vai agir basicamente por instintos, com alguns fragmentos da inteligência mais ampliada, mas ele está preservando a sua vida, e às vezes eu me pego agindo um pouquinho pior do que os animais. Porque ele só fere o seu semelhante para preservar a sua vida quando é acuado, agredido, encantoado, né, encurralado, como nós falamos no popular. Ele não ataca como nós fazemos, às vezes pelo prazer de atacar. E às vezes nós nos pegamos fazendo isto, falando da vida alheia, e nos dá um prazer falar da vida alheia. A gente sente. Quanto mais a gente comenta, faz a fofoca, parece que a gente se alimenta daquilo. Joana traz, né, como o vírus destruidor, a intriga. Exatamente. E quando a gente percebe com esses mecanismos mais intuitivos da vivência levada a efeito, da solidariedade, da fraternidade, do amor incondicional, quando intencionamos pensar mal do semelhante, nós já sentimos as dores, já sentimos a repulsão, ou melhor, a expulsão dos elementos do nosso universo físico, psíquico, emocional, porque está contrariando tudo aquilo que eu falei ou que eu pensei na teoria. Como um sensor interno. Exatamente. Basta olhar o entorno, observar situações sem criticá-las e estabelecer um padrão onde a harmonia permaneceria em meu íntimo e não perturbaria o entorno, qualquer atuação ou qualquer mecanismo de expressão que eu escolhesse para agir. Tá, então, dentro disso que você está trazendo, né, em linhas gerais, como que a gente pode concluir esse tema? 2 textos que eu já disse em programas passados. O mal não merece comentário em tempo algum. O bem de todos é o eterno princípio. Não precisa mais do que isso. Então, o mal não merece comentário em tempo algum. André Luiz. Quem comenta o mal contribui para a sua expansão. O Evangelho segundo o Espiritismo. E a partir daí eu vou procurar fazer o bem que beneficia o meu universo e não prejudica o entorno. Se eu não posso contribuir para a promoção do entorno, eu não tenho o direito de perturbar o que está à minha volta. Olhando então todo esse traçado e chegando aqui na intuição, como que você poderia nos deixar aqui como se fosse uma dica de como podemos estar, então, mais firmemente nos comprometendo, nos responsabilizando para chegarmos a esse ponto de nos deixarmos realmente guiar por essa intuição? E entender que quando estabelecemos um propósito de uma vida melhor, incontáveis realidades vão estar copiando os nossos exemplos, independente daqueles com os quais interagimos diretamente ou até indiretamente. Que nós somos lei para quem está na retaguarda e, ao mesmo tempo, copiando exemplos ou leis que estão na nossa dianteira. Quando entendermos que somos, de fato, co-criadores com o Cristo, ou até meio desconexo, fora de sintonia com o seu propósito, mas somos co-criadores de uma forma ou de outra. Ninguém consegue parar o próprio mecanismo do pensamento ou da mente. Ou eu alinho o meu pensamento com os meus sentimentos, com as palavras e as atitudes, ou eu vou complicar a minha vida a cada pensamento, sentimento, palavra ou atitude desconexa ou desgovernadas, ou principalmente desatreladas da lei de harmonia. Então, será que além da questão da responsabilidade, não entraria também a questão da fé junto nessa, para a gente não conseguir se guiar pela intuição? Às vezes falta confiança, falta a fé mesmo de que podemos nos deixar conduzir por esse caminho? Pega na página 163 aquele parágrafo que você leu numa palestra que nós falamos outro dia de autoiluminação. O trabalho consciente, responsável e perseverante, resultado do esforço bem direcionado, visando conhecer-se a si mesmo, conduzi-lo-á à autoiluminação e, consequentemente, à libertação das amarras constritoras de sua consciência. Então, percebe-se no teor vibracional de cada frase. Então, não é apenas trabalho, é o trabalho consciente. E não é só consciente, responsável, perseverante. E não é só isso, fruto de um esforço bem direcionado, objetivando o conhecimento de si mesmo,
a sua autoiluminação fatalmente será uma consequência e vai libertar-se das amarras constritoras, das dificuldades, traumas e conflitos da sua própria consciência e às vezes do entorno também. Ok. E para você que está aí acompanhando o nosso programa, se quiser acessar esse e outros programas, é só entrar em nosso site, tvmundomaior.com.br. Dúvidas ou sugestões, mande-nos um e-mail para despertar@tvmundomaior.com.br. Chegamos ao final de mais um programa. Agradeço, Sebastião, pela sua participação, pelo seu esclarecimento. Nós é que agradecemos. Paz e luz e muito amor a todos. Agradeço também a você que esteve aí conosco nesse estudo e já deixo o convite também para que você esteja conosco no nosso próximo programa. Até lá!